a grande diferença aqui do conjunto de dados, do fluxo de dados, a gente pode pegar o próprio exemplo do Excel para entender. O fluxo de dados seria a nossa planilha de Excel. Quando a gente cria um fluxo de dados lá no site do Power BI, é como se fosse a planilha de Excel, são os dados crus. E o nosso conjunto de dados seria isso daqui, é o resultado, já é pelo menos as tabelas prontas, os relacionamentos prontos, as medidas podem estar construídas ou não. Então, toda vez que a gente publica um relatório já pronto, lá no serviço do Power BI, ele cria um conjunto de dados, ou seja, o fluxo de dados ou a fonte de dados, mais os relacionamentos, mais os tratamentos no Power Query, mais as medidas que a gente construiu, mais os objetos visuais que estão construídos e assim por diante. Aí ele cria esse conjunto de dados. A diferença é que se eu vier aqui e consumir o conjunto de dados, ele não vai trazer os objetos visuais dos relatórios, ele vai trazer apenas os relacionamentos, as medidas, o que eu já criei lá. E quando eu consumo o fluxo de dados, eu preciso fazer como se estivesse importando lá do zero mesmo. Preciso fazer meu ETL, criar os relacionamentos, tudo de novo. A vantagem é que, quando você está consumindo dados aqui de fluxo de dados, você compartilha isso muito mais fácil. Por exemplo, eu tenho aqui um fluxo de dados de uma das empresas que a gente criou como se fosse um data warehouse, né, para todo mundo, com a ligação em todos os sistemas da empresa, desde o sistema de folha de pagamento ao sistema de financeiro, suprimentos, manutenção e frota, todos os sistemas. Então, qualquer usuário lá que vai criar um relatório, ele vai usar a mesma informação que o outro usuário usou. Então, nas apresentações, nas reuniões de análise crítica, todo mundo está usando as mesmas informações. Cada um criou seu dashboard, criou seu relatório, mas estão todos usando as mesmas informações. Não corre risco do João apresentar um dado que o Paulo está apresentando diferente porque houve um delay de atualização ou pegou uma versão errada dos dados, coisas do tipo. Então, ele é para quem trabalha com empresas, aí já tem, está trabalhando dentro de uma empresa ou vai prestar serviço com uma empresa, ter a versão Pro e usar essas funcionalidades é excelente. Deixa eu falar aqui então rapidinho de indicador, dá tempo da gente considerar rapidinho aqui aqueles iconezinhos dos indicadores. É bem simples, mas muito funcional ao mesmo tempo. Deixa eu abrir aqui um indicador, um dashboard funcionando para mostrar para vocês a principal funcionalidade. Na verdade, não é a principal funcionalidade, é a principal utilização, né? A maioria das pessoas utiliza para isso, os indicadores. Vou pegar um template que eu tenho aqui de RH, que ele tem esses botões funcionando bem legal. Aqui, ó, ele já está publicado, está na nuvem. Como eu tenho usuário Pro, eu consigo criar o link de compartilhamento público e seguro, né? E é como se fosse um mini aplicativo. O que eu fiz, né? Eu criei aqui alguns dashboards, até o meu contato aqui de suporte, e comercializo esse template para pequenas empresas ou empresas que queiram ligar ela ou na sua própria planilha de Excel que eu forneço, ou no próprio sistema deles, né? No próprio sistema de folha de pagamento. Aí, se você for criar, de repente, um template financeiro, você vai criar bases aí do financeiro, manutenção em frota, sistema de vendas, call center, helpdesk, qualquer que seja a aplicação. Mas o funcionamento é o mesmo. Eu tenho aqui um ícone
Quando eu clico nele, ele me leva para o dashboard aqui dos dados demográficos. Aí se eu clico aqui, ele volta para a página inicial. O outro é o painel de horas. Aqui a respeito das contratações. E aqui eu deixei um linkzinho para um suporte, que é um grupo de Telegram. Faltou esse aqui também, né? Esse aqui é legal que eu fiz o quê? Eu coloquei um top variável. A pessoa pode escolher se ela quer ver um top 3, top 5, top 10, top 15 e assim por diante. E aí, como eu falei, eu deixo sempre a coluna na lateral aqui, na maioria das vezes, eu deixo para acomodar os filtros que o usuário final vai ter que usar. Essas opções aqui a gente pode até ocultar do usuário final, eu esqueci de fazer aqui nesse template. Mas para quando você for disponibilizar, não ficar aqui essa expansão do filtro, né? Também não tem muita praticidade. Mas aí, os íconezinhos, né? A gente vai utilizar, para fazer esses ícones, a gente usa os indicadores no Power BI. É meio contraditório, né? Falar de indicadores no Power BI. Deixa eu voltar aqui na versão desktop. Parece um pouco redundante, mas existe uma função aqui no Power BI, que é de indicadores, que é o quê? Eu costumo dizer que é como se fosse uma foto dos dados, um retrato daqueles dados, que você pode congelar e usar em outro momento. Acho que é uma das melhores definições que a gente pode dar para o indicador. Aqui no menu de exibição, tem esse item aqui que a gente pode habilitar, e ele vai abrir esse menu aqui de indicador. Mais uma vez, vai depender da análise que a gente quer fazer com um objeto, com um relatório. Então, nesse caso aqui especificamente, ao invés de ter aqui o valor de recebimento, a gente poderia ter o valor total, a mesma coisa aqui, e de repente períodos distintos, e também criar uma visão, uma fotografia de cada um desses períodos e se é recebimento ou pagamento. E aí criar um indicador aqui e vincular esse indicador ao ícone que a gente vai colocar aqui na coluna da esquerda. Vou fazer um exemplozinho aqui simples, que é o quê? Vou primeiro inserir uma imagem, né? Eu tenho aqui alguns ícones também. Vou pegar esse daqui. Vou inserir ele. Até isso a gente, às vezes, precisa dar atenção. Eu baixei esses ícones lá na Flatcom. Esse não tem o fundo vazado, esse tem o fundo vazado. Então, na hora da gente colocar também, né, procurar sempre seguir uma linha. Se é com fundo vazado, se é com fundo preenchido, para não destoar do design. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou botar, em vez do valor de recebimento, eu vou colocar um gráfico de pizza com valor de recebimento e pagamento. Recebimento e pagamento. E vou tirar... Não, vou deixar só o recebimento mesmo. Só que, ao invés da gente categorizar aqui por empresa, não, vou fazer melhor. Vou deixar assim mesmo. Esse outro aqui, vamos colocar... Vamos botar como pizza também, para ficar parecido. As cores aqui eu mudaria, botaria uma paleta degradê, né? Tudo azul, tudo verde ou tudo vermelho, com várias tonalidades. E o que a gente vai variar aqui com os indicadores vai ser
se é do mês atual ou se é de outro mês. Então, eu vou criar aqui um indicador se essas informações são do mês atual ou não. Como que a gente vai fazer isso? Lembra que a gente criou uma coluna lá no Power Query, para verificar se os pagamentos ou os recebimentos, né, estão vencendo no mês? Então, a gente vai criar um filtro, aqui o filtro da página, com a informação se ele é do mês ou se ele não é do mês. Esqueceu de eliminar o nulo lá, né? Os títulos não baixados, ele acabou trazendo a ocorrência aqui também. A gente pode, no modelo de vocês aí, depois vocês podem voltar lá no Power Query e eliminar isso também na verificação. Porque se não está preenchido, ele não é true, nunca vai ser true. Então, automaticamente, ele também é falso. Lá a gente só colocou uma condição para se for diferente, não botou se for nulo. A gente pode acrescentar mais uma cláusula botando nulo, e se for diferente de nulo, o resultado também ser falso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é essa foto geral do relatório, a gente precisa criar um indicador para depois voltar para ele. Então, com as informações sem filtro nenhum, a gente vem aqui, adicionar um novo indicador, nomeia ele como geral, está salvo. Aí agora eu vou aplicar o filtro que é para os vencimentos no mês. Quando eu colocar aqui, vencimentos no mês, e vou adicionar outro indicador. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado na hora de criar os dashboards, porque perde totalmente sentido o objeto visual quando a gente aplica esse tipo de filtro, né? Então, não faria sentido a gente ter uma linha do tempo aqui se a gente for fazer uma análise só do mês. Mas só para te exemplificar aqui os indicadores. E agora eu quero todos os pagamentos que não são desse mês. Então, já tenho geral e desse mês. Agora eu quero os que não são desse mês. Vou escolher o false aqui e vou adicionar outro indicador. Aí agora a gente precisa vincular esses indicadores com os ícones que a gente adicionou. Vou escolher um outro. Vou deixar isso aqui como geral. Seleciono a imagem. Aí ele vai habilitar aqui a formatação da imagem, que a gente pode escolher tamanho, título, tela de fundo e assim por diante. A gente vai habilitar aqui a ação. E aqui no tipo vai ser indicador. E no indicador, a gente escolhe dos indicadores que a gente formatou lá. No caso aqui, esse vai ser o geral. Esse outro aqui vai ser do mês. Mesma coisa, vem aqui habilitação, indicador, vou escolher este mês. O outro aqui é a mesma coisa, habilitação, indicador e não é este mês. Quando a gente publicar isso lá para a web, é só clicar em cima do ícone que ele vai funcionar. Enquanto estiver aqui no ambiente do Power BI Desktop, tem que segurar o Ctrl e clicar em cima que ele vai aplicar o filtro. No caso aqui, né, este mês, não é este mês e o geral. Tem uma variaçãozinha bem pequena entre o que não é desse mês e o que é o geral, né? Facilita demais, porque aí você, de repente, quer ter por empresa. A gente poderia fazer por empresa, por exemplo, ou então por cada centro de custo. Tem uma função que é um pouco mais avançada, que é a RLS, que é quando você publica lá o painel no serviço do Power BI e ele verifica se a pessoa tem ou não autorização para aquelas informações. Substitui um pouco isso daqui, porque, por exemplo, você quer compartilhar esse mesmo dashboard com todos os setores da organização, mas que apareça aqui as informações de cada setor, o RH só vai ver os recebimentos, os pagamentos dele, o financeiro só vai ver os pagamentos dele. A gente faz isso através dessa função. Mas também é possível você fazer isso através desses indicadores, eu já usei, e aí eu só tive o trabalho de criar algumas variações de página em HTML, eu construí algumas páginas em HTML para o cara acessar, uma intranet,
e dependendo da onde ele linkava, abria uma pop-up para ele digitar a senha dele, e quando ele digitava a senha, acionava um tipo de indicador ou não, né? Um ícone ou não. Ele habilitava um ícone ou não para ele selecionar os dados só dele. Aí alternava com o mesmo relatório, mas para várias pessoas. Como eu não tinha ainda a versão Pro na época, eu fiz essa gambiarra e funcionou por um bom tempo. Eu consegui controlar dessa forma o acesso. Não, tem outros contextos. Eu poderia, por exemplo, navegar entre páginas, né? Igual está lá no meu template. O Sim. importante é que, por exemplo, vamos duplicar essa página aqui e vamos alternar o ano. Essa daqui vai ser, em vez de a gente considerar o mês, vai ser o ano 2020. E a outra lá, vamos assumir que é a geral. Eu estou usando aqui o filtro, pode parecer confuso o que você falou do contexto, né? Eu estou usando o filtro aqui para só pegar o mesmo relatório e ter uma outra visão do ano filtrado, né? Mas poderia ser qualquer outro contexto, por exemplo, outro relatório, outras informações. E o que está sendo visualizado aqui, eu vou adicionar como indicador. Digamos que fosse outras informações aqui, né? Eu vou chamar aqui de 2020. Aí, quando eu clicar no outro indicador lá, e clicar nele aqui, ou no ícone que eu vincular com ele, ele vai fazer essa alternância entre as páginas. Eu poderia, por exemplo, nessa página aqui, não ter esse objeto visual, nem esse, ter outros, né? E quando eu alternar, ele aparecer para mim. Ó. Nessa última atualização que teve, eles até corrigiram um bugzinho que estava dando. Por exemplo, eu vim aqui e deletei o objeto visual. Antes, eu precisava vir aqui e atualizar o indicador, senão ele não fazia a mudança. Voltava a aparecer aqui o objeto. Mas a gente pode ter N páginas aí de relatórios com informações diferentes e você ter um menu de navegação aqui utilizando os indicadores. Ou bookmark, né, que o pessoal gosta de chamar.